2 Reis 6, a partir do versículo 1, começa assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com os teus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Até aqui, você pode dizer amém? Amém. Você já pegou algo emprestado de alguém? Deixarei a pergunta mais emocionante. Você já pegou algo emprestado de alguém e ainda não devolveu? Lembra aí? Aquele livro que você falou que ia ler rapidinho e que está lá cheio de poeira na sua casa porque você ainda não leu. Aquela ferramenta que você nem usou, mas não devolveu. Pensa aí, lembrou? Eu reparei ao preparar essa mensagem que alguns livros da minha estante desapareceram. De repente eu acho que isso é recado do Senhor. Meu cérebro já não lembra mais quem pegou, mas você sabe que pegou. Você sabe que pegou. Então algumas coisas sumiram lá da minha estante. Antigamente era muito comum amigos pedirem CD emprestado, DVD emprestado. Dificilmente esses produtos voltavam para a casa de origem, né? Hoje em dia poucas pessoas sabem o que é um CD ou um DVD. Mas livro você sabe que pegou meu livro, né? Mas vamos deixar essa reflexão ainda mais emocionante. Você já pegou algo emprestado de alguém e por causa disso acabou arrumando um baita problema em seguida? Pois é, isso já aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui acampar, eu pedi uma barraca emprestada. Não tinha a menor ideia do que era aquilo, para que servia tanta vareta, né? E, enfim, a pessoa não era nem um amigo, era um conhecido, ele deve ter ficado constrangido e me emprestou a barraca. Era um universo totalmente novo para mim. Durante o acampamento eu peguei chuva dentro e fora da barraca, né? A água fazia parte de tudo ali dentro da barraca, era um negócio aquático, maravilhoso. E depois que terminou aquele tempo de acampamento, graças a Deus terminou, né? Eu desmontei tudo, levei para casa, fui criado, né, naquela coisa, cara, se não é teu, você tem que ter um cuidado dobrado. Então eu sabia que eu tinha que passar água doce em todo aquele equipamento, tinha que deixar aquilo tudo exposto ao sol, mas é o famoso, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Eu sei que, irmãos, quando eu finalmente fui abrir a tal da barraca, aquilo parecia um dálmata, o mofo do inimigo pegou naquela parada que antes era alvo masca-neve e depois estava tudo cheio de manchas. Terrível, terrível. E aí arrumei um problema que não existia, né? Óbvio, fui reparar o problema para devolver o equipamento para a pessoa no melhor estado possível, que algumas manchas devem estar lá até hoje. E arrumei um problema que não existia. Muito semelhante ao que aconteceu com esse homem aqui do texto que a gente acabou de ler. Eu quase perdi algo que não era meu, arrumei uma dívida que não existia, o dinheiro que eu gastei poderia ter comprado uma barraca nova para mim, né, e ter feito o que eu quisesse com a barraca, mas enfim. E a pergunta que fica é, afinal de contas, por que Deus ordenou que esse acontecimento, né, aparentemente simples, aparentemente sem nenhuma importância teológica ou histórica, fosse registrado no texto sagrado, para que hoje eu e você fôssemos expostos a esse texto? O que essa narrativa que aconteceu aproximadamente há mais de 2.500 anos tem a ver comigo, com você e com Cristo? Quais são as lições que Deus deseja que eu e você, que a gente aprenda com essa porção especial da sua palavra? Então vamos ver o que estava acontecendo aqui, qual é o contexto. Eliseu é um profeta de Deus. Naquela época, Eliseu representava a presença viva de Deus no meio do povo de Israel.
Eliseu era uma autoridade religiosa e espiritual no reino do norte de Israel. Ele representava a concretude da presença de Deus no meio do povo. E só para te lembrar, Eliseu foi discípulo e sucessor do profeta Elias. E assim que Elias foi elevado aos céus, Eliseu iniciou o seu ministério profético. Além do seu trabalho itinerante como representante do Senhor, Eliseu também era um supervisor de várias escolas de profetas. Eliseu era como se fosse um supervisor de célula, e essas escolas de profetas eram como se fossem os seminários nos dias de hoje, com sistema, com regime de internato. Nós sabemos da existência dessas escolas de profetas em Gilgal, em Betel, em Jericó. Provavelmente essa escola aqui era em Jericó, porque era perto do Jordão. Quando a gente lê 2 Reis 2, a gente encontra essa lista de escolas de profetas. E aqui no versículo 1 fica claro que Eliseu estava passando um tempo, estava residindo um tempo com esses alunos, estava morando com esses discípulos. E o espaço físico do seminário em questão não estava sendo agradável o suficiente para todo mundo. Os próprios alunos se empolgam em providenciar a obra de ampliação do seminário e fazem questão que o seu discipulador e mestre estivesse presente com eles até nessa incursão pela floresta. E aí o versículo 5 nos informa que pelo menos um dos machados utilizados naquela louvável empreitada era emprestado. E talvez você tenha ficado até intrigado, por que esse desespero do homem? Com um machado perdido é só ir lá ali na Leroy Merlin e compra outro. O problema é que na época não existia isso. A gente está falando da idade do ferro, onde instrumentos metálicos, ferramentas metálicas era algo extremamente escasso, e mais delicado ainda, a fundição, o tipo de liga que era utilizada na época, muitas vezes era muito ruim. Aconteciam muitos acidentes com esses instrumentos metálicos, a ponto de Moisés, em Deuteronômio 19, definir leis específicas para regulamentar os acidentes provocados com instrumentos metálicos, com instrumentos de trabalho. Mesmo que você não tivesse a menor intenção, mas estava lá trabalhando com um determinado equipamento, e aquilo machucava uma outra pessoa, tinham leis que regulavam, dentro do povo de Deus, tinham leis que regulavam os procedimentos que seriam tomados se você, mesmo sem querer, machucasse alguém com aquele instrumento de procedência duvidosa, né? E ainda existiam leis para questões de empréstimo, de coisas que você pegava emprestado. Então, de fato, o homem que utilizou esse machado, ele estava desesperado porque o prejuízo, a dívida que ele ia assumir e o problema que ele ia causar para uma outra família era muito grande. Perder aquele equipamento que era extremamente valioso e escasso naquela época, de fato causaria problemas pelo menos para 2 famílias. Por isso o desespero daquele homem de falar: ai meu Senhor, me ajuda. O Rio Jordão, naquela época, com certeza não era poluído, mas dificilmente eles achariam um pedaço de ferro no fundo do leito de um rio, no meio de lama, no meio de cascalho. Era praticamente impossível ele conseguir encontrar aquele pedaço de ferro no fundo do rio. Isso tudo só agravou o desespero daquela pessoa, mas Deus manifestou a sua graça e salvou o discípulo do profeta de uma dívida terrível que ele ia contrair. Sob a inspiração do Espírito Santo, Eliseu, curiosamente, não sei se você reparou isso, curiosamente ele corta um pedaço de madeira e joga esse pedaço dentro do rio. Nesse momento, Deus faz com que todas as leis da física que ele mesmo criou dessem uma pausa até que o ferro do machado flutuasse. Eliseu não pescou, não foi tipo aquela pescaria que a gente vê em festa junina, né, que joga aquela linha com aquela latinha, não. Ele só botou um pedaço de pau que ficou boiando na água, né, que já é um milagre, porque o rio, a tendência era aquele pedaço de pau ser levado. O pau ficou boiando e o ferro veio e boiou do lado. Aqui nessa hora, Eliseu nos remete a Cristo. Cristo é aquele que nos salvou de uma dívida terrível. Amém? Cristo é aquele que veio salvar o que estava perdido. Todo o ministério do profeta Eliseu, depois se você for estudar, for reparar, nos aponta para Cristo. Eliseu é um profeta compassivo. Todas as pessoas que tiveram contato com Eliseu durante o seu ministério, Deus fez, Deus manifestou sua compaixão, atendendo às necessidades e providenciando o socorro
para as pessoas que encontravam com Eliseu, que precisavam de água, de comida, de cura, de livramento, de dívidas terríveis. Esse episódio nos oferece algumas lições preciosas, e eu espero isso, minha oração é essa, que essas lições fortaleçam a nossa fé e deixem a gente ainda mais encantado pelo Deus que a gente veio adorar aqui essa noite. Primeira lição, quero que você anote e repita para a sua alma: Deus é soberano em qualquer situação. Amém, querido? Deus é soberano em qualquer situação. Eu sei que é uma verdade que deveria ser óbvia para todos nós, mas é importante constantemente a gente repetir isso. Se amanhã de manhã Deus renovar a graça sobre a sua vida e você estiver vivo, olha para o espelho antes de você sair de casa e fale isso: Deus é soberano em qualquer situação. Nossa alma precisa ouvir essa verdade constantemente. Ele não trabalha em nossas vidas só em grandes questões, em grandes problemas. Não, esse texto nos mostra o milagre da provisão numa questão doméstica, numa necessidade doméstica. Você tem colocado suas crises diante do Senhor, independentemente do tamanho da crise? Já conversei com alguns irmãos que ficam constrangidos, que não oram, que não falam com Deus, que não pedem ajuda a Deus diante de problemas que a pessoa considera pequeno, trivial. Por exemplo, você ora por uma vaga no estacionamento aqui em Caraí? Eu oro. Quando eu saio de casa sabendo que eu vou ter que ir para o centro de Niterói, eu vou ter que estacionar em Caraí, isso já dá tremedeira. Eu já começo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu só preciso de uma vaga, Senhor. E tem que ser boa, porque eu sou péssimo de manobra, Senhor. Quando a Deise está comigo, ela ainda me ajuda: vira para cá, vira para lá, ela rega no olhão, vira para lá. Meu Deus, se eu estiver sozinho, é só o anjo para me ajudar. Então eu oro para pedir uma vaga. Você já orou para encontrar um objeto perdido dentro de casa? Eu oro. Normalmente o seu cônjuge guarda, não perdeu, o seu cônjuge guardou um objeto, e você, por causa da sua leseira, você não acha as coisas. Então tem que orar. Então eu oro. Recentemente ouvimos o testemunho do pastor Henrique, que só encontrou o seu passaporte perdido depois que dobrou o joelho e orou, pediu a Deus: Senhor, me socorre, preciso desse passaporte. Inclusive o pastor Henrique me pediu para agradecer a toda a igreja as orações. A saúde dele está melhorando, mas a pedido dos médicos ele ainda está de repouso em casa e não pôde estar com a gente aqui nesse final de semana também. Mas ele pediu: Marco, agradece a igreja, as orações, o carinho de todos, estou me recuperando. E a gente ouviu esse testemunho recente do pastor, que estava procurando, revirando a casa toda, O objeto estava guardado, A gente é que acha que está perdido. O objeto estava guardado, mas enfim, ele teve que orar. Então a gente tem que aprender isso. O Senhor é soberano em todas as situações. Converse com Ele, peça ajuda a Ele. Em algumas situações eu já saio de casa orando, porque eu sei: Senhor, se me faltar essa vaga, se na hora que eu tiver que parar não tiver, isso vai roubar minha paz. Recentemente eu estava indo para um discipulado ali no famigerado tal de Caraí, Aí no que eu cheguei, o guardador me sobe aqui na calçada, e no que eu subi uma calçada, uma senhora gritou: "Ei, tem gente!" Aí no que eu dei ré, uma outra velhinha gritou: "Vai me matar!" Eu falei: meu Deus! Quase que eu entrego a chave para o cara e vou embora. Eu vou a pé, não quero mais saber esse negócio de carro não. Assustador, é muita gente viva andando para lá e para cá assim. Eu falei: Senhor, me socorre. Então eu oro. Vai uma dica aí: ora também. Então, e a gente vai ver essa passagem no meio do capítulo 5 e do capítulo 6 de 2 Reis. Capítulo 5 mostra Deus curando Naamã de uma lepra incurável, uma doença que na época não tinha cura. Em seguida, Deus amaldiçoa Geazi, que tentou dar uma desperto. Aí vem essa situação do machado, e em seguida Deus se envolve num evento bélico, dando livramento para Eliseu. Vários soldados queriam tirar a vida de Eliseu, e aquela passagem clássica das carruagens de fogo. Então assim, Deus é Senhor nos grandes eventos e nos eventos simples, ajudando a gente a achar uma coisa em casa. O texto sagrado revela Deus agindo nos grandes conflitos e nas situações mais simples. Irmãos, hoje eu e você, a gente pode estar vivendo uma preocupação como essa, que esse homem aqui viveu nesse momento. Pode ser que hoje você tenha
perdido, um simples objeto, que está tirando a tua paz, ou pode ser que você esteja prestes a contrair uma dívida terrível. Pode ser que você esteja perdendo a sua saúde. Da mesma maneira, o Senhor quer que você tenha a certeza de que Ele cuida de todas essas situações. Não se constranja em orar pedindo ajuda a Deus, independentemente da circunstância. Ore, clame, e se for necessário, faça como esse homem aqui: ai meu Senhor, ai meu Senhor, me ajude a achar a saúde que eu perdi. Ai meu Senhor, me ajude nessa batalha gigante que se levanta contra mim. Irmãos, Deus é soberano sobre qualquer situação, amém? Guarde isso no seu coração. Segunda lição: andar com o Senhor não nos isenta de dias difíceis. Andar com o Senhor não nos isenta de dias difíceis. Você não pode esquecer que está vivendo no mundo mau, no mundo caído. Mas, queridos, como é bom ter o Senhor do nosso lado nos dias difíceis, amém? Essa semana eu li uma frase postada por nossa irmã Mariana Leão, que canta aqui no louvor. Cadê a nossa gigante de 1,5 m? Ela está por aí? Me abençoou muito essa frase que você postou essa semana, que diz assim: Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis. Amém? Vou repetir para você anotar também que isso é precioso. Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo em dias difíceis. É exatamente isso que a gente aprende aqui nesse texto. Os alunos da tal escola de profetas estavam fazendo algo louvável, lícito, honroso, digno de louvor. Fizeram questão que Eliseu estivesse presente com eles, mas isso não os livrou, não os isentou de experimentarem algo, uma situação desagradável. Mas como foi bom eles terem Eliseu ali do lado, para eles pedirem: ai meu Senhor. Eles tinham a quem gritar por socorro. Como é lamentável, como é triste quando você encontra pessoas vivendo momentos de crise terríveis e não tem com quem pedir socorro, não tem quem se agarrar, não tem ninguém para falar: ai meu Senhor. Jesus deixa claro nos evangelhos que no mundo nós teríamos dias, não vai ser um dia só não, dias de aflição. Então não nutrem uma ingenuidade, não creia ingenuamente que pelo fato de você crente, ser um crente fiel, ser um crente que se aplica, que busca uma vida santa, que você está vacinado contra dias maus. Isso não existe. Aqui em 2 Reis, já no Antigo Testamento, Jesus nos mostrava isso, que nesse mundo caído, mesmo sendo servo fiel, a gente pode e vai enfrentar sim dias difíceis. Mas mais uma vez, como é bom ter o Senhor do nosso lado nos dias difíceis. Aleluia, amém. A terceira lição, e para mim é a lição principal desse texto, que me encantou, que me abençoou profundamente. Terceira lição: nós temos um Deus que se compadece das nossas necessidades. Temos um Deus que se compadece de verdade das nossas necessidades, independente do tamanho das nossas necessidades. Temos um Deus que se compadece das nossas dívidas. Temos um Deus que se compadece daqueles que estão perdidos. Usando a vida do profeta Eliseu, o Senhor livrou aquele servo de uma dívida terrível. Mas essa pequena história, esse pequeno trecho, nos aponta para uma história muito maior. Essa lição nos aponta para a suprema lição da Bíblia. É impossível ser exposto a essa passagem aqui sem lembrar da suprema lição, que a gente tem um Deus que se compadece da nossa miséria, das nossas dívidas, das nossas necessidades, das nossas confusões. Temos um Deus que se compadeceu de tal maneira da nossa tragédia que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não permaneça no fundo do leito da lama do pecado, mas seja levantado, seja erguido para viver em abundância com o Senhor. Observe com atenção: Eliseu corta um pedaço de madeira e joga na água. Ele não precisava fazer isso. Eliseu poderia apenas ter orado. Eliseu poderia ter dado uma ordem para o rio secar, né? E o ferro está ali. Não, curiosamente, ele corta um pedaço de madeira e joga aquele madeiro na água.
E ele utiliza um pedaço de madeira para salvar, para erguer o que estava perdido. Isso me fez lembrar na hora do madeiro onde o nosso Salvador foi pendurado. O nosso resgatador usou um madeiro, mas Deus não jogou na água, Deus fincou no Monte Calvário. Jesus subiu naquela madeira para resgatar, para salvar o que estava perdido, para trazer das profundezas, para pagar uma dívida que eu e você jamais pagaríamos. Ouvindo essa mensagem, a gente vê como que é o caráter do nosso Deus, que se compadeceu da dívida que nós contraímos contra Ele. E aí, para salvar o discípulo do profeta, que estava prestes a ter só um prejuízo financeiro, Eliseu jogou o madeiro na água. Mas para salvar a gente de uma dívida cósmica eterna, Jesus subiu no madeiro para salvar a gente. O seu sangue, de fato, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor. Irmãos, esse pequeno texto revela que a gente tem um Deus que se compadece da gente, socorro bem presente na hora da tribulação, e a gente precisa encher o nosso coração de gratidão, de paixão, de desejo de ter mais comunhão, mais intimidade com esse Deus. Hoje, por causa do que Jesus fez nesse madeiro, a gente pode estar aqui ouvindo essas palavras, e hoje a gente pode repetir com convicção as palavras benditas do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. Porque eu sou bom? Não, porque eu tenho um Deus que se compadece das minhas necessidades. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, o Deus que se compadece se chama Jesus Cristo, aleluia, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vive e intercede pelos seus, e que em breve voltará para julgar os vivos e os mortos. E nesse dia, que será mais apoteótico do que qualquer abertura de Olimpíada, toda língua confessará e todo joelho se dobrará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que decidiu amar a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para as aplicações de forma prática. Como viver, como colocar essas verdades em prática no nosso dia a dia. Primeira aplicação que esse texto nos aponta é: faça discípulos. Faça discípulos de Jesus e para Jesus. Deus sempre quis que os seus servos fizessem discípulos. No texto que nós lemos, a gente vê aqui, pleno Antigo Testamento, uma escola de discípulos, uma escola de profetas. E na Nova Aliança, em Cristo Jesus, onde que é essa escola de discípulos, de profetas? A igreja de Cristo, meus irmãos. Isso aqui é a verdadeira escola de discípulos e de profetas da Nova Aliança. Se somos discípulos de Jesus, então eu e você recebemos essa missão. Jesus, na verdade, dá essa ordem, não é uma sugestão. Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão principal da igreja. Se você não está fazendo isso, você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer. O que Jesus quer que eu e você façamos é discípulos. Tenha um testemunho de sinais concretos na sua vida, no seu dia a dia, de tal forma que alguém olhando para você se encante por Jesus e fale: cara, eu quero viver igual você vive, cara, eu quero ter esse relacionamento que você tem com Jesus. Isso é fazer discípulo, essa é a principal missão da igreja. Ser uma escola formadora de discípulos, ser uma escola de profetas da Nova Aliança, de gente que vem para cá, é alimentado e sai daqui para proclamar Jesus para todo mundo aí fora. E se você é membro da Igreja Oceânica, valorize o seu grupo de discipulado, amém? Valorize o seu discipulador. Alguém que está demonstrando amor sacrificial por você, porque ele está cedendo tempo da vida dele para investir na sua vida. Então valorize isso. Glorifique a Deus pela vida do seu discipulador. E não se conforme, não fique em paz, não durma tranquilo se você ainda não está discipulando ninguém. Deus quer que nós façamos discípulos de Jesus para Jesus. E aí eu te pergunto, o que está faltando para você começar a discipular alguém?
No que você precisa investir mais no seu relacionamento com Jesus, para você poder falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 11. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que diferença Eliseu, Paulo e você tem? Nós somos indesculpáveis. Jesus já derramou o seu Espírito Santo sobre a vida da gente. Se você é a habitação do Espírito Santo, tudo que você precisa para fazer discípulos, para ser imitador de Cristo, você já recebeu. Amém, igreja? Então, não tem por que você ainda não está discipulando alguém. E agora eu quero falar com você que não tem certeza se é de fato discípulo de Jesus. Se você não tem certeza se é discípulo de Jesus, clame por ele nessa noite. Faça como esse homem aqui do machado. Ai, meu Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha vida te pertence. Tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é emprestado, tem misericórdia da minha vida. Clame por Jesus, ore desesperadamente. Peça para o Senhor entrar na sua história, porque de fato tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Essa é a nossa segunda aplicação. Tenha muito cuidado com aquilo que não é seu. Tenha muito cuidado com aquilo que não é seu. Tudo que nós temos é emprestado, tudo. Tudo que nós temos nessa vida não é nosso, é tudo do Senhor. O ar que você está respirando nesse momento, a reação química que está acontecendo no seu pulmão, no meio do teu sangue, isso só está acontecendo porque o Senhor está permitindo. O seu coraçãozinho só está batendo no ritmo que você ainda não infartou, porque o Senhor está coordenando o funcionamento do seu organismo. A saúde que você goza nesse momento não te pertence. Tudo é do Senhor. 1 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo faz essa pergunta: o que é que você tem que não tenha recebido? Se você conseguiu ter saúde, trabalhar, conseguiu colocar comida na sua mesa, um travesseiro para encostar a sua cabeça, foi porque o Senhor te concedeu alguma coisa. Se você acredita que foi só a forcinha dos seus braços, não seja tolo, ingênuo. João Batista reforça essa verdade, João 3,27. O homem, ou seja, o ser humano, não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Você tem dúvida, meu irmão? Você acha que alguma coisa é sua, é teu? É o Senhor que nos empresta vida, saúde, existência. Você só veio à existência porque Deus decidiu que você ia nascer. Nem seus pais tinham controle disso. Deus te conheceu, já sabia o seu nome antes dos seus pais. É o Senhor que nos empresta todas as coisas que chegam às nossas mãos. Por isso, tenha muito cuidado com aquilo que não é seu. Tenha cuidado com tudo. Seja zeloso com tudo. O zelo é uma demonstração de adoração ao Senhor. Quaisquer dons, aptidões, bens, oportunidades, o tempo que nós temos, tenha cuidado no exercício, no uso dessas coisas, é tudo do Senhor. E em breve nós prestaremos contas a Ele dessas coisas. Por isso, seja sempre extremamente cuidadoso, zeloso com aquilo que não é seu. Se você usa algum equipamento da igreja, né, agora o pessoal que mexe nessas câmeras baratinhos aí, né, fica desesperado. Você. Se você usa alguma coisa da igreja, seja extremamente zeloso. Esteja preparado para qualquer momento falar: ai, meu Senhor, que essa câmera não é minha. Seja extremamente cuidadoso, porque é tudo do Senhor. E se você pegou alguma coisa emprestado de alguém e ainda não devolveu, devolva, né? Em nome do Senhor, devolva. Lembre-se daqui de Romanos 13:8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Vou repetir para sua alma ouvir lentamente. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Você pegou algo emprestado com alguém? Não tem problema, não é pecado pegar emprestado. É prudente não pecar, não pegar e não pecar também.
É muito P, é muito R, eu fico, né, emocionado aqui. Mas se pegou, devolva. Está vendo qual é a única dívida que a gente pode contrair, que a gente pode ter? Exceto o amor de uns para com os outros. Meu irmão, devolva logo. E dependendo do que você pegou, devolva num estado melhor do que você pegou. Amém? Dependendo do que foi, você pode dar aquele tapa, dar aquele brilho, deixar a coisa ainda mais bonita, botar uns docinhos junto, né? E já devolve, e aí a pessoa vai falar, pô, não precisava, mas foi bom. Aprenda com a Bíblia, evite ao máximo pegar algo emprestado de alguém. Principalmente se você não tem como arcar com algum prejuízo, algum imprevisto. Por maior que o cuidado que você tenha, você acabou de ver aqui que existe sempre o risco do machado cair no rio. Agora olha para mim, redobra aqui a sua atenção. Se você tem sido ricamente abençoado pelo Senhor, se você tem sido ricamente agraciado pelo Senhor, lembre-se dessa compaixão que Jesus tem derramado sobre a sua vida, estenda essa compaixão para as outras pessoas, amém? Essa é a próxima aplicação. Lembre-se da compaixão que Jesus tem por você e estenda essa compaixão para as outras pessoas. Comece a fazer isso na célula. Preste atenção na célula, quem que você pode abençoar, quem está carecendo, quem está com alguma necessidade urgente. Use seus dons, talentos, o seu tempo, use os seus recursos materiais para ser bênção. Sabe aquilo que Deus falou para Abraão? Ele fala para você também, se tu uma bênção. Deus chamou a gente para a gente bendizer, para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Então, se Deus tem sido bom com você, se Deus tem concedido, tem sido compassivo com você, estenda essa compaixão para outras pessoas. É prudente não pegar nada emprestado, mas é uma bênção poder emprestar. E mais, é uma bênção poder dar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Atos 20, 35. Olha o que Paulo fala. É preciso socorrer os necessitados. E às vezes ser necessitado está do nosso lado ali na célula, sentado ali naquela sala. É preciso lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E observe, Jesus não está falando que é mais bem-aventurado é emprestar do que receber. Está falando que é mais bem-aventurado dar. Então, irmão, se você pegou meu livro e esqueceu, amém, é teu agora, Deus te abençoe. Viu? Deus mandou um recado para o pregador. Amém, Jesus, eu ouvi. É para dar, não fica criando expectativa que você vai receber de volta, não. Amém, está abençoando. Lembre-se disso, se Jesus tem sido compassivo com você, tem derramado bênçan sobre a tua vida, muito mais do que você merece, você sabe o que você merece, né? Eu não sou psicólogo, não fiz psicologia, então, pastor Ternurinha fala papo, você merece a ira, amiguinho, você merece a ira, você merece, não é só você não, todo mundo aqui, merece, vou fazer um exame de rotina, e está lotado de doença, é isso que você merece. Ah, mereço ser feliz. Vai lá dentro do gabinete falar isso para mim, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu amo quando o pecador fala, ai pastor, eu mereço ser feliz. Já pega um pedaço de pau escrito assim, amor, né? Aí, brincadeira, você pode ir, eu já joguei esse pedaço de pau fora. O pastor Henrique brigou comigo, a última pessoa saiu de lá toda roxa. Então, assim, já joguei fora. Vamos voltar para a palavra, Marco? Então, estenda a sua graça, a compaixão que Deus tem dado para a sua vida para outras pessoas. E por último, quarta aplicação. Essa passagem nos exorta a vivermos isso. Lembre-se de que não existe projeto abençoado sem a presença do abençoador. Não tem como alguma coisa dar certo na sua vida se Jesus não estiver presente. Lembre-se, não existe projeto abençoado sem a presença do abençoador. Os discípulos do profeta poderiam ter ido para a floresta sem Eliseu. Pô, vou deixar Eliseu aqui do lado, de boa, não vou incomodar Eliseu. Mas eles fizeram questão que o profeta do Senhor, que era a representação da presença de Deus, estivesse com eles. E mesmo passando por uma situação desagradável, bendita foi a presença de Eliseu ali no meio deles. Então convide sempre Jesus para te acompanhar em todos os seus projetos, amém? Do mais simples ao mais complexo, convide Jesus para estar presente.
É a primeira coisa que eu pergunto para um casal em crise: onde que está Jesus nessa história? Para irmãos que não estão mais se falando, onde que está Jesus aí nessa história? Porque se Jesus não estiver presente, não tem como os nossos relacionamentos darem certo, não tem como a sua aplicação nos estudos darem certo, não tem como. Ore sem cessar, Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, converse com o Senhor o tempo todo, Senhor me ajuda nisso, Senhor me ajuda naquilo, Senhor amanhã tenho isso aqui na agenda para fazer. Lembre-se de que não existe projeto abençoado sem a presença do abençoador. Ore para que Jesus esteja sempre perto de você e ore para que você esteja sempre perto de Jesus. Nós somos sempre a fonte do problema. Jesus é sempre compassivo, está sempre disponível. Então ore para que você esteja sempre perto de Jesus. E mais, converse com Jesus diariamente sobre as suas necessidades diárias, independente se você julga simples ou grandes demais. Seja para arrumar uma vaga, seja para te curar de uma doença que a medicina não consegue mais te curar, amém? Que para o nosso Deus é a mesma coisa, é o mesmo milagre, aleluia. Queridos, é impressionante, eu fico encantado quando eu me lanço no estudo bíblico, é impressionante ver a forma como que Jesus cuida da gente. Ele é o Deus que se compadece de todas as nossas necessidades, amém? Que essa mensagem renove o seu encanto por Jesus, que essa mensagem renove a sua fé, a sua alegria no Deus da nossa salvação, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Certamente a Tua bondade, a Tua misericórdia sempre nos acompanharão, Senhor. Muito obrigado por isso, obrigado por essa certeza. Deus querido, diante do que a Tua palavra nos revelou, ajuda-nos a fazermos discípulos para o Senhor, discípulos do Senhor. Ajude-nos a sermos sempre exemplos, bênção na vida de outras pessoas, por favor. Ajuda-nos a sermos zelosos com tudo que é do Senhor e a gente usar esses recursos como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Por favor, ajuda-nos a usarmos o nosso tempo, os dons, talentos, bens, para abençoar os outros, Senhor. E, Senhor Jesus, também te peço nessa hora, se alguém entrou aqui aflito por algum motivo, o Senhor é o Deus que ouve o clamor, o Senhor é o Deus que se compadece. Senhor, restaura a saúde daquele que perdeu, Senhor. Restaura os relacionamentos abalados, Senhor. Levanta o abatido, Jesus. Salva aquele que ainda está afogado na lama do pecado, Jesus. Por favor, Senhor. O Senhor é o Deus que se compadece, por isso nós ousamos fazer esses pedidos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que não recusa a nossa oração, Senhor. Nós queremos viver para a sua glória e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor